A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja manifesta na vida de todos os amados irmãos. Agradeço ao reverendo Ângelo pela confiança, o convite que muito me honrou, e trago-lhes, então, um abraço fraterno aí de toda a Igreja do Senhor que se reúne aqui na Igreja Presbiteriana em Jequiri, também do Conselho, e o nosso desejo é que a palavra de Deus venha falar ao nosso coração de uma forma preciosa e, quem sabe, quando esta pandemia findasse, tenhamos o privilégio de, in loco, estar com os irmãos e poder servir ao Rei da Glória. Convido-os para que possamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 8 ao 11. Apocalipse, capítulo de número 2, versículos 8 ao 11, uma das cartas que o Senhor envia às igrejas da Ásia Menor, especificamente a carta que é enviada à igreja que se reunia em Esmirna. Que a palavra possa falar ao nosso coração. De antemão peço perdão aos amados irmãos, findando aqui a exposição do texto bíblico, eu precisarei me retirar. Hoje é dia em que eu estarei ministrando a palavra de Deus em uma de nossas congregações, a congregação de oratórios. Ela fica aí alguns quilômetros aqui da cidade. Então, terminando a exposição do texto, eu terei que me retirar, infelizmente, mas desde já agradeço a oportunidade de estar junto e peço perdão por essa indelicadeza, tá? Mas eu já havia antecipado ao reverendo Ângelo que eu teria essa dificuldade, talvez, de estar até o final, mas espero no Senhor que em uma próxima oportunidade possamos estar juntos com os irmãos em todos os momentos do culto. Leamos o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A tua palavra está diante de nós, Senhor. Que a sua misericórdia seja, ó Pai, sobre nós, para que ao ouvirmos a tua palavra, tenhamos a clarevidência, a iluminação daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que somente a sua voz seja ouvida. Seja propício a nós, pecadores. Fala-nos ao coração, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, Friedrich Nietzsche, que foi um existencialista que declarou certa feita a morte de Deus, escreveu um livro cujo título foi A Vontade de Poder. E neste livro, Nietzsche defendia que o mundo ele é conduzido pela vontade de potência, pela vontade de poder. E aqueles que buscam este poder, que para o seu entendimento é meio que como se fosse um bolo, e para que eu tenha mais poder,
outras pessoas precisam ter menos poder. Nós precisamos, então, de tal maneira nos revestirmos deste poder, a tal ponto que venhamos nos tornar aquele que ele define em seus escritos como super-homem, né? Como o homem que consegue superar as suas fragilidades para se tornar efetivamente alguém. Vivemos, amados irmãos, em uma sociedade cujo status acaba definindo-nos por aquilo que nós temos, por aquilo que possuímos, pelo número de vitórias que acumulamos ao longo da jornada em qualquer esfera que militamos. E somos, amados irmãos, ensinados a que devemos ser, em todo momento, pautados pela sede da vitória. Nós somos aquilo que temos, nós somos o número de conquistas que angariamos ao longo da vida. E quando nós tratamos dessa cosmovisão secularista, à luz do evangelicalismo brasileiro, acabamos chegando à conclusão de que também em nossos arraiais, este conceito de que devemos ser mais do que vencedores, devemos ser em todas as coisas vitoriosos e não podemos estar associados com derrotas, aflições, enfim, não podemos passar por momentos difíceis, tem se tornado algo muito usual no meio evangélico. Mas a verdade bíblica é que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que no mundo nós haveremos de passar por aflições. A verdade é que estarmos associados a Cristo não significa que estamos livres das tribulações, das angústias, dos telefonemas, às altas horas da madrugada, enfim, com notícias aterradoras. Não estamos livres dos diagnósticos desfavoráveis. Não estamos livres do caos de um mundo que, ainda que esteja debaixo da soberania de Deus, impõe sobre nós muitas dificuldades. E dentre essas muitas dificuldades, impõe sobre nós a grande dificuldade de descansar em Deus. Porque somos alvos, ainda que talvez não tenhamos tanta consciência disso, de grande perseguição que nos é feita pelo inimigo de nossas almas, que milita contra nós para impedir-nos de ter um relacionamento de intimidade com o nosso Salvador. E Satanás, via de regra, ele cria estratégias pelas quais tenta minar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, entre as quais gostaria de pelo menos destacar aqui 3, que são muito perceptíveis. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos. Satanás, ele intenta contra a nossa fé na medida em que tenta nos convencer de que nós podemos viver uma coisa enquanto pregamos outra coisa. Satanás, ele via de regra, tenta nos convencer de que nós podemos ter uma vida prática diferente do discurso que nós temos enquanto cristãos. Um dos grandes problemas que enfrentamos dentro da cosmovisão bíblica é justamente essa questão que nos é posta de uma dicotomia entre a esfera da graça e a esfera da natureza. As pessoas pensam que nós podemos ter departamentos estanques, um departamento no qual nós colocamos a nossa vida devocional, a nossa vida na igreja, o envolvimento com as coisas que chamamos de Deus, e um outro departamento que cuidamos das demais coisas, a nossa vida profissional, o nosso lazer, o nosso casamento. Mas sabemos muito bem, amados irmãos, que a nossa vida é corandel, ou seja, a nossa vida é vivida diante da face de Deus. Satanás também tenta impor limite em nosso relacionamento com Deus,
na medida em que tenta nos convencer de que o evangelho é fonte de lucro pessoal, de que nós podemos usar do evangelho para favorecimento próprio, para autopromoção, para que o nosso nome seja glorificado em detrimento do nome de Deus. A verdade é que não existe espaço dentro da mensagem do evangelho para que nenhum outro nome seja glorificado senão o nome do Senhor. Por fim, Satanás tenta minar a nossa fé, promovendo contra nós perseguição. Ele tenta, pela instrumentalidade do medo, da perseguição, refrear o nosso ímpeto de servir a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ao longo da história de sua igreja percebemos que todos os movimentos de perseguição que se levantaram contra a igreja de Cristo, antes de arrefecer o seu avanço, tornaram-se molas propulsoras pelas quais a igreja avançou. Quando, por exemplo, estoura-se a perseguição contra a igreja primitiva, que estava reunida, centralizada em Jerusalém, nós, amados irmãos, acabamos descobrindo que aquela perseguição que se levanta quando Estevão é morto faz com que a igreja se disperse, e a igreja que se dispersa, enquanto foge, ela proclama o evangelho. E a perseguição se torna a mola propulsora mediante a qual o evangelho, então, alcança cidades circunvizinhas e migra em direção ao próprio Império Romano, à própria Roma, chegando até os confins da terra. Dito isto, amados irmãos, olhamos para o texto ao qual nós nos propomos expor e encontramos aqui uma igreja sendo terrivelmente oprimida pelo Império Romano, cuja adoração ao Estado era não apenas propagada, mas exigida, pela religiosidade judaica, aqueles judeus que não haviam se convertido e que estavam fazendo oposição ao avanço da igreja, e pelo sincretismo religioso. O paganismo era também muito forte naquela cidade, e ali acontecia, lá no Monte Pagos, a adoração à deusa Cibele. E a igreja de Cristo, então, se torna objeto de perseguição, de escárnio, e é privada dos seus direitos básicos, e enquanto essa igreja torna-se uma igreja oprimida, ela é, então, incentivada pelo Cristo que a salvou a permanecer firme, independentemente das consequências, porque o Senhor é com ela e por meio do Senhor ela é mais do que vitoriosa. Eu gostaria então de propor, amados irmãos, a seguinte temática para que por meio dela possamos avançar. Nós não somos o que o mundo diz. Nós somos aquilo que o Senhor vê em nós. O Senhor conhece a sua igreja. E nós temos um compromisso de sermos encontrados fiéis. E isso nos basta, enquanto igreja do Senhor Jesus. Se você olhar o texto que nós nos propomos a expor, você vai perceber que Jesus inicia a sua carta à igreja em Esmirna, reafirmando a sua eternidade. Ele é o início, ele é o fim. Ele é aquele que, a despeito de ter sido perseguido, humilhado e morto, ressuscitou. Ele vive, ele venceu a morte. Aqueles que se levantaram contra ele, a despeito de o fazerem com grande crueldade e força, não conseguiram conter a sua existência em um túmulo. A igreja perseguida, a igreja que está sendo privada dos seus direitos básicos, precisava ouvir isto. O seu Cristo vive, o seu Cristo reina.
Ele existe não apenas desde o seu nascimento, mas ele existe desde sempre. Ele é o conhecedor de todas as coisas e nada, nunca, jamais escapou ao seu conhecimento. Ele conhecia a igreja, ele conhecia as suas tribulações, e então ele se apresenta como sendo aquele que conhece no âmago do seu sofrimento quais são as crises pelas quais ela está passando. E pelo menos 3 crises, como eu já antecipei, eram muito notórias dentro daquela igreja perseguida. Em primeiro lugar, a própria tribulação que ela estava enfrentando em decorrência dessas forças hostis do Estado, da religiosidade dos judeus e também do paganismo na adoração da deusa Cibele. Ele conhece aquela igreja e ele sabe a extensão da sua tribulação. Ele conhece também a sua pobreza. Pobreza esta, como nós vamos perceber, se dava por causa justamente do vínculo desta igreja com Cristo, porque o Estado oprimia aqueles que se convertiam a Cristo, privando-lhes de emprego, privando-lhes de exercer livremente comércio, enfim. Os cristãos, na medida em que eram alcançados pela graça de Deus, tornavam-se objetos de perseguição e eram impedidos de progredir na sua vida material. E ele também conhece a blasfêmia que está sendo feita contra esta igreja, especialmente por aqueles da comunidade judaica que estavam se opondo ao avanço da igreja. Antes de continuarmos expondo o texto, permita-me apenas dar um panorama histórico daquela cidade na qual a igreja de Esmirna estava colocada. Esmirna era uma cidade rica, e a igreja que foi fundada naquela cidade era pobre. Esmirna era uma cidade que conseguia rivalizar com Éfeso. Era uma cidade portuária. Alguns afirmavam que Esmirna era a primeira cidade da Ásia, tanto em beleza quanto em tamanho. Ela foi construída ao entorno do chamado Monte Pagos. E aquele monte onde a deusa Cibele era ali adorada, era um lugar luxuoso onde de tal maneira a riqueza e a beleza prosperava, que era chamado de a coroa de Esmirna. Aquele lugar onde a cidade estava situada era um lugar onde a realeza habitava. A palavra Esmirna significa mirra, uma espécie de erva amarga, e que era justamente o que estava acontecendo com aquela igreja. Era uma igreja onde o culto, era uma cidade, onde o culto ao imperador era não apenas dito ser necessário, mas obrigado. Era um lugar onde todos os cidadãos tinham a obrigação de reverenciar a César como Deus, e a consequência imediata de deixar de cumprir este dever era sofrer a perseguição. E a despeito da grande perseguição que aquela igreja estava sofrendo, eles permaneciam fiéis. Eles continuavam persistindo em amar a Cristo mais do que a si mesmo. Aliás, o próprio livro de Apocalipse nos ensina que a verdadeira vitória que nós, enquanto servos do Senhor, obtemos, ela se dá por meio do sangue do Cordeiro, ela se dá pela palavra do testemunho, e ela se dá quando nós conseguimos amar mais a Cristo do que a nossa própria vida. E esse era o grande desafio da igreja de Esmirna, tal qual é o grande desafio de todos nós, ou seja, o desafio de mantermos-nos fiéis dentro de um ambiente hostil ao Evangelho, hostil às nossas crenças, hostil à nossa devoção ao Senhor. Então,
se colocar e se posicionar como um servo de Deus é se tornar alvo, então, da hostilidade do mundo, do status quo que tenta nos impedir de ter comunhão com o Senhor. Quando nós olhamos o texto no seu todo, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo não faz nenhuma repreensão a essa igreja. Mas, através de João, ele estimula esses cristãos a permanecerem fiéis, a continuarem trilhando o caminho da fidelidade com os olhos fixos não apenas na missão que lhes foi confiada, mas no alvo ao qual eles querem atingir. É por isso que no versículo de número 10, a despeito do tempo de perseguição, o Senhor diz: não temas as coisas que tem de sofrer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se a perseguição é o grande obstáculo que eles estão enfrentando em Esmina, a grande marca daqueles crentes se torna, então, a fidelidade que se dá em termos de progressão. Em que sentido essa fidelidade se dá em termos de progressão? Eles são oprimidos e continuam fiéis. Eles são acusados e blasfemados e continuam fiéis. Eles são torturados e continuam fiéis. E eles são mortos e continuam fiéis. Amados irmãos, nós somos chamados por Deus a mantermos-nos fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias pelas quais devemos enfrentar. Olhemos para o texto e analisemos, então, essas três esferas nas quais a igreja de Esmirna estava sendo perseguida. Como já antecipei, o versículo 9, em primeiro lugar, nos diz que o Senhor conhece a tribulação desta igreja. E a palavra tribulação aqui, ela traz consigo o conceito de uma igreja que está sendo sufocada, que está sendo esmagada, que está sendo oprimida pelo constante ataque dessas hostes que têm se levantado contra ela. O Império Romano pressionava a igreja para forçá-la a abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Eles eram forçados a adorar o imperador como se ele fosse Deus. Como eu já disse, aqueles que se recusavam eram presos, condenados à morte, eram torturados e ficavam ali em uma condição, amados irmãos, subhumana. Algumas pessoas chegavam a dizer que as prisões do Império Romano eram a antessala da morte, porque não existia ali nenhum direito básico à dignidade. Aquelas pessoas que ficavam presas em Roma, elas não se alimentavam direito, elas não tinham direito à higiene pessoal e muitas morriam de infecções, de doenças, porque eram privadas de direitos básicos à sua dignidade. Certa feita, é dito nos registros que 1.200 cristãos foram lançados lá daquele monte Pagos, porque negaram-se a rejeitar o Senhor da glória. No ano de número 156 depois de Cristo, 800 cristãos também foram mortos naquele mesmo monte. E dentre tantas pessoas que foram ali perseguidas na igreja de Esmirna, destaca-se Policarpo. Não sei se os amados irmãos conhecem a história de Policarpo. Policarpo foi pastor e serviu a comunidade do Senhor na cidade de Esmirna, e ele, por manter-se fiel a Cristo, foi queimado vivo aos 86 anos de idade. E existe um livro, cujo título é Documentos da Igreja Cristã, que narram o interrogatório e a morte de Policarpo. E eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho do julgamento de Policarpo. Em primeiro lugar, chegaram para Policarpo e ordenaram: diga, César é Senhor. Ele se recusou e disse: somente Cristo é o Senhor. Então disseram a Policarpo: nega a Cristo e te poremos em liberdade.
E então ele responde: por 86 anos eu tenho servido a Cristo, e ele nunca me fez mal, só o bem. Como então posso maldizer o meu rei e salvador? O procônsul então afirmou: tenho feras a meu dispor. Se não te retratas, entregar-te-ei a elas. Ao que Policarpo respondeu: ordena, quando nós cristãos morremos, não passamos do melhor para o pior, é nobre passar do mal para a justiça. Ameaçaram-no então ao ser consumido pelo fogo, ao que ele respondeu: ameaça-me com fogo que pode durar 1 hora e então se extingue. Mas ignoras o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Por que demoras? Faça a sua vontade. Amados irmãos, e assim se fez. Ele foi queimado vivo. Mas uma das coisas que mais me chamam a atenção neste relato é que está registrado que enquanto ele estava sendo levado preso para se encontrar então com seus algozes, os seus discípulos que seguiam a carruagem que o levava, diziam a ele: Policarpo, nós sabemos quem você é. Você é um servo do Deus Altíssimo. Negue e nós te receberemos de volta. Nós sabemos quem você é um cristão. Ao que Policarpo, então, responde aos discípulos que serviam a Cristo juntamente com ele: vocês dizem que sou cristão, então orem por mim. Orem para que, quando chegar a hora, eu me porte como tal. Amados irmãos, muitos cristãos deram a sua vida, não negaram o Senhor da glória, a despeito de torturas, a despeito de muitas aflições, porque amaram menos a própria vida do que o Senhor da glória. Enquanto nós estamos aqui cultuando o Senhor, existem cristãos sendo torturados, existem cristãos morrendo porque amam mais a Cristo do que a si mesmo. Devemos pensar nisso. O segundo aspecto que aquela igreja tinha que enfrentar era a pobreza. O Senhor diz: eu conheço não apenas a tribulação, mas também a tua pobreza. E esta pobreza, como eu já antecipei, era uma pobreza extrema. Isso porque os cristãos na cidade de Esmirna tinham que lidar com uma questão econômica muito séria. A partir do momento em que eles tornavam-se cristãos, eles eram despedidos dos seus trabalhos, eles eram impedidos de comercializar livremente, e eles começavam então a passar necessidades. As suas propriedades eram confiscadas e eles então se tornavam a escória, um pária na sua comunidade. Servir a Cristo, amados irmãos, é não poucas vezes nos colocar em posição de humilhação, de vergonha, de constrangimento, no sentido de sermos colocados pelo mundo como pessoas tolas. Tomar a cruz para seguir a Jesus é nos associarmos também com o processo de ser exposto à vergonha, à ignomia por amor dele. É não amar a nós mesmos e a nossa própria dignidade acima do Cristo e sua dignidade. Isso estava associado também, de uma forma muito direta, à blasfêmia, que era produzida contra esses cristãos pelo grupo judaico. Essa zombaria, essa calúnia se dava, amados irmãos, pelos judeus que se consideravam um povo exclusivo da aliança. E eles então faziam severas e injustificáveis acusações contra os crentes. Eles os acusavam de canibalismo, porque, segundo eles comiam em seus rituais o corpo de um tal Cristo. Eles acusavam os cristãos de serem divisores ou divididores de famílias, porque a partir do momento que se convertiam, eles deixavam as crenças pagãs das suas famílias para servir a Cristo.
Eles eram chamados de ateus por não se dobrarem mais diante de várias divindades e eram chamados de revolucionários, anarquistas, porque se negavam a dizer César é Senhor. E foi justamente os judeus que se tornaram grandes perseguidores da igreja. Eles perseguiram Paulo em Antioquia da Psídia, também perseguiram Paulo em Icônio, apedrejaram Paulo em Listra. Eles perseguem a igreja de forma incansável e sistemática. E o livro de Atos termina com Paulo dizendo, lá em Atos, capítulo 28, verso 28, a salvação de Deus foi enviada aos gentios, porque os judeus rejeitaram o Messias. E o apóstolo Paulo, então, diz que o verdadeiro israelita, ele não pertence a uma etnia, mas ele pertence ao povo espiritual do Senhor. E o próprio Cristo, então, é aquele que afirma que esses judeus que rejeitam a ele enquanto Messias são sinagoga de Satanás. A religião dos judeus tornou-se, então, um instrumento de perseguição ao verdadeiro Cristo. Vivemos em uma sociedade cujo senso coletivo diz que todos os caminhos levam a Deus. Mas a verdade é que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E somente por meio dele temos acesso ao Pai. Então veja como esta igreja era vista. Uma igreja atribulada, uma igreja pobre, uma igreja cuja dignidade lhe foi privada. Mas a questão é como Cristo, o Senhor da igreja, via esse povo. A avaliação de Cristo é diferente da avaliação do mundo. Embora todos os vissem como pobres, segundo o texto bíblico, eles eram ricos diante do Senhor. Porque Deus escolheu aqueles que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do seu reino. Embora aquela igreja fosse pobre no que diz ao seu poderio econômico, os cristãos eram ricos porque carregavam dentro de si um tesouro inestimável. A palavra de Deus nos diz que nós somos como vasos de barro que carregamos dentro de nós um tesouro inestimável. Nos foi confiado o evangelho da salvação, que é, amados irmãos, para todo aquele que crê, poder de Deus. Enquanto o mundo avalia o homem por aquilo que ele possui, Deus avalia o homem por aquilo que ele faz nele. Enquanto o homem vê o exterior, Deus vê o interior. Porque o Senhor não é como o homem. O homem vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Eu gosto muito desses paradoxos que a Sagrada Escritura nos mostra com relação à maneira como Cristo enxerga a sua igreja. A despeito do mundo olhar para a igreja de Esmirna e vê-la pobre, o Senhor a enxerga rica. Ao contrário, a igreja de Laodiceia, que era uma igreja extremamente rica e que se considerava abastada e que não precisava de coisa alguma, o Senhor a via de forma totalmente diferente. Não sabe que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós devemos aprender, amados irmãos, que na medida em que somos encontrados fiéis diante do Senhor, devemos crer que o Senhor tem nos olhado com a sua graça que Ele mesmo tem operado em nosso favor. Somos pecadores, somos indignos, somos miseráveis e corruptos. Mas assim como a nossa corrupção foi imputada a Cristo, a sua justiça foi imputada a nós. E em Cristo Jesus, nós que continuamos sendo pecadores, tornamo-nos justos, porque o verdadeiro justo vive pela fé. A segunda coisa que nós aprendemos acerca disso é que nós devemos continuar fiéis e honrando a Deus com a nossa vida. Porque a verdadeira vitória, a verdadeira grandeza, o verdadeiro status, amados irmãos, é sabermos que nós não somos cidadãos deste mundo.
nós somos cidadãos dos céus, e o texto bíblico vai dizer: não temas as coisas que tem de sofrer. O diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias, um período de tempo, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Um dos símbolos que representavam a deusa Cibele era justamente a coroa, a ideia de que ela reinava e era soberana naquela região. Mas nós sabemos que, a despeito de nossas tribulações, das angústias que estão sobre nós, a despeito do caos que parece impeirar na nossa vida, a despeito desta pandemia que parece estar fora de controle, Deus reina soberanamente, e precisamos continuar fiéis, porque as coisas podem fugir ao nosso controle, mas elas não podem fugir ao controle de Deus. Permita-me uma aplicação. Certa feita, uma irmã muito piedosa em Cristo, conta-se uma história, que perdeu seu filho de uma forma trágica em um acidente. Chegou-se para o seu pastor e disse: pastor, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre busquei a Deus na minha vida. Onde estava Deus, pastor? Enquanto meu filho agonizava, onde estava Deus, pastor? Enquanto meu filho sangrava, onde estava Deus, pastor? Enquanto meu filho morria? E a resposta que lhe foi dada foi a seguinte: minha filha, Deus estava no mesmo lugar em que esteve enquanto seu filho agonizava, enquanto seu filho sangrava, enquanto seu filho morria para nos salvar. Ele estava sentado em seu trono, reinando soberanamente. Nós não estamos, amados irmãos, livres de tribulações e angústias nessa vida. Mas todas as coisas, inclusive aquelas que nos fazem chorar, têm cooperado para o nosso bem eterno. O Senhor tem feito com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque a obra que Ele começou em nossas vidas, Ele há de completá-la até o dia final. Por fim, ele diz: aquele que tem ouvidos espirituais para ouvir, ouça o que diz o Senhor à sua igreja, porque ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Friedrich Nietzsche declarou que Deus havia morrido, que o mundo é gerido pela força ou a vontade de poder. Ele disse que nós devemos de tal maneira sobressair e encontrar essa fonte de poder até o momento em que tornemo-nos o chamado super-homem de sua filosofia. Mas a pergunta é: onde está Nietzsche? Onde estão todos aqueles que se abasteceram de poder e que reinaram e que exerceram senhorio sobre homens, mulheres e reinos? Todos eles pereceram. Mas aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Aquele que está firmado no Senhor, sobre este, a morte eterna não tem poder, porque nós já passamos da morte para a vida. E, amados irmãos, eu não posso deixar de fazer um contraponto para concluirmos a mensagem do Senhor aos nossos corações. Entre aquilo que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 7 de Atos dos Apóstolos, no qual, amados irmãos, ele narra, no capítulo 4 da segunda epístola que ele escreve a Timóteo, no qual ele narra, lá no versículo 8, a maneira como ele está concluindo o seu ministério. E ele diz: olha, a minha vida está sendo oferecida como um último sacrifício a Deus. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E aí ele diz então: agora está-me reservada a coroa da vida, a mesma coroa que está reservada a todos aqueles que amam a sua vinda.
E eu não posso deixar de fazer este contraponto com aquilo que ele vai dizer então em relação a Demas. Ao invés de amar a vinda de Cristo, Demas apaixonou-se e amou o presente século. E ele trocou então a glória eterna por uma vida efêmera, passageira e cheia de inquietações. Como a nossa querida congregação que ouve a palavra do Senhor vê a si mesma. Como cada um desses irmãos olham para esta congregação e como a sociedade aí de Viçosa olha para esta congregação. Não importa. Importa como o Senhor nos vê. Importa nos sermos encontrados fiéis. Importa nos servir a Ele com fidelidade, porque se estivermos nele, nós já passamos da morte para a vida. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, e que você seja, pela graça e misericórdia de Deus, capacitado a ser fiel até a morte. Porque no final das contas, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus da sua misericórdia. Deus abençoe a sua vida, Deus o abençoe, reverendo Ângelo, Deus abençoe cada um dos amados irmãos que congregam aí e espero no Senhor, em um tempo oportuno, ter a oportunidade de em loco estar com os irmãos. Deus abençoe a vida de todos e foi um grande privilégio poder estar com os irmãos. Oremos para que o Senhor nos encontre fiéis. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que é chamado pelo teu nome e pelo grande privilégio que nós temos como povo do Senhor de servir ao Rei. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e não nos permita perder o foco, ó Pai, do que o Senhor está realizando em nós, para que a nossa esperança não esteja, ó Pai, neste mundo efêmero e passageiro, mas esteja no Senhor, sabendo, ó Pai, que aquele que está no Senhor, ainda que morra, viverá. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e obrigado.